Nós vivemos em uma época que é marcada pelas contradições. Por um lado, nunca se falou tanto no avanço da ciência e da tecnologia, e esses conhecimentos da ciência e tecnologia, quando é aplicado na medicina, no que diz respeito às enfermidades agudas ou emergências, tem feito os verdadeiros milagres. Por outro lado, em nenhuma outra época da história moderna dos seres humanos se viu tantas enfermidades metabólicas e neuropsiquiátricas. Parece uma verdadeira contradição. Para que vocês tenham uma ideia, os Estados Unidos da América é o país que mais gasta no setor da saúde. Somente o que se gastou na América no ano 2000 na saúde foram aproximadamente 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, que na época representava toda a economia do Brasil e do México juntas. Hoje se está gastando o equivalente a 3 trilhões de dólares, mas as projeções para o ano 2015 será que se gastará 5 trilhões de dólares somente no setor da saúde, consumindo todo 20% do produto interno bruto americano. O que são 5 trilhões de dólares? 5 trilhões de dólares hoje representa toda a economia gerada pela América do Sul. E será gasto somente no setor da saúde nos Estados Unidos. E existe um mito de que muitas pessoas pensam que para se ter uma boa saúde é necessário ter muito dinheiro. É um mito, porque eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e absolutamente não têm saúde. Aliás, conheço até algumas que dariam tudo o que possuem para recuperar a saúde. E se dinheiro, tecnologia, hospitais, medicamentos fossem suficientes para manter uma nação saudável, a América seria a nação mais saudável do planeta. Entretanto, hoje, comparado com 100 países, ocupam o lugar 95º como uma das nações mais enfermas do planeta. Eu gostaria de compartilhar com vocês, essa manhã, alguns dados que eu tenho do Centro para o Controle das Enfermidades nos Estados Unidos, que é o centro que controla esses índices de mortalidade. De acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, ocorre hoje nos Estados Unidos 1.600.000 ataques do coração a cada ano. É dizer, a cada 24 segundos uma pessoa sofre um ataque do coração e a cada 45 segundos uma pessoa morre de problemas cardíacos. A cada 30 segundos uma pessoa diagnosticada com câncer e a cada 55 segundos uma pessoa morre de câncer. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. A guerra lançada contra o câncer na década de 70 é uma guerra praticamente perdida. Se os índices de câncer continuarem aumentando da maneira que estão, as projeções serão que para o ano 2040, 1 em cada 2 pessoas desenvolverá algum tipo de tumor durante um período da sua vida. A cada ano, 180.000 mulheres são diagnosticadas com câncer dos seios e aproximadamente 80.000 morrem nos 3 primeiros anos do diagnóstico. Nós temos lá 23 milhões de diabéticos. A cada minuto entra um novo diabético para o sistema de saúde. São 700.000 derrames cerebrais, deixando 150.000 mortos e outras 300.000 pessoas inválidas por toda a vida. Temos 100 milhões de hipertensos. Uma pessoa em cada 3 está hipertensa. 1 em cada 6 está obesa e 9 em cada 10 está acima do peso. Mas o que é mais assustador, de acordo com a Associação Americana de Pediatria, todas as crianças que nasceram do ano 2000 para cá, se continuarem nesse estilo de vida alimentar dos pais, cuja alimentação média consiste 50% açúcar, produtos refinados e gordura, as projeções serão que 9 de cada 10
serão diabéticas ou terão problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade. Apesar de todos os recursos financeiros e tecnológicos, estamos entrando nos Estados Unidos no século 21 com uma geração de enfermos. Agora, se dinheiro, tecnologia não é suficiente para manter uma nação saudável, onde será que está o problema? Será que existe alguma relação entre o meu estilo de vida e as enfermidades? Será que existe alguma relação entre a minha alimentação e as enfermidades? Para responder essas perguntas, nós vamos recorrer à Bíblia. Aliás, existem dois tipos de estudo científico que são os mais usados. Existe um estudo científico chamado estudo prospectivo. Em estudo prospectivo, você pega uma determinada população, separa as variáveis que você quer acompanhar através do tempo, e determinado tempo que você escolher, 20 ou 30 anos depois, você vai fazer então sua análise. O estudo prospectivo mais famoso foi o estudo do coração de uma pequena cidade em Massachusetts chamada Framingham. Eles pegaram a população de Framingham e analisaram por mais de 40, 50 anos, e foi ali que surgiram as primeiras relações entre alimentação e enfermidades cardiovasculares. Agora, existe outro tipo de estudo que nós chamamos estudo retrospectivo. Em estudo retrospectivo, nós pegamos uma população no passado e analisamos as variáveis que queremos analisar, e então nós chegamos a determinada conclusão. Eu quero dizer para vocês essa manhã que o documento mais completo, onde existe uma relação entre ambiente, alimentação, relacionado com expectativa de vida e qualidade de vida, o documento mais completo é a Bíblia. Não existe outro documento em que se possa fazer um estudo tão completo. Aliás, a Bíblia é um documento tão interessante que ele nos dá, ao mesmo tempo que nos dá informação a respeito de um estudo retrospectivo, através das profecias que nela estão, nós podemos fazer uma projeção também prospectiva daquilo que acontecerá com os seres humanos. Então, é um documento completo que cobre praticamente toda a existência dos seres humanos. Agora, a Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, o criou perfeito. Entretanto, nós notamos que antes de Deus criar o homem, Ele criou primeiro o quê? O ambiente perfeito. Ele criou o ambiente perfeito, criou os seres perfeitos, e para esses seres perfeitos, Ele deu a dieta perfeita. E é interessante que o Centro para o Estudo do Criacionismo e o Espírito de Profecia, em um livro que chama In the Beginning, no princípio, diz que quando Adão foi criado, Adão tinha aproximadamente quase 4 metros de altura. Um ser humano com 4 metros de altura, quanto deveria pesar Adão para ser proporcional à sua altura? E o Centro para o Estudo do Criacionismo lançou as projeções no computador e chegou à assombrosa quantia de aproximadamente 1.000 quilos ou 1 tonelada. Estamos falando de um gigante com 4 metros de altura pesando 1 tonelada. E aqui nós já estamos vendo a primeira contradição entre a história secular e a história sagrada. Para a história secular, o ser humano está num processo de evolução, mas a história sagrada nos conta uma história completamente diferente. Desde o momento em que pecou, a trajetória dos seres humanos é uma trajetória de degeneração física, degeneração mental e degeneração intelectual. Ainda menciona o Espírito de Profecia que se Adão não tivesse sido criado com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre o planeta, a raça humana já haveria entrado em extinção. Nós ainda estamos aqui porque ainda herdamos um pouco daquela força vital dos nossos primeiros pais. Agora, para alimentar esse gigante,
de 4 metros de altura, pesando 1 tonelada, qual foi a dieta que Deus estabeleceu? Quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Vamos ver aí a dieta original. Gênesis 1, versículo 29. E o texto diz o seguinte: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, vos será por mantimento. Pergunta: o que está faltando nessa dieta? O que está faltando? Não está faltando absolutamente nada. Dentro daquele ambiente perfeito, essa era a dieta perfeita, que aliada ao fruto da árvore da vida, permitiria que os seres humanos vivessem uma média de vida de quantos anos? Uma média de vida eterna. Agora, deixou Deus uma alimentação especial para os animais ou não? Deixou? Vamos ler o versículo 30. Aí está a dieta dos animais. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será por mantimento. O que está faltando na dieta dos animais? O que está faltando? Não está faltando absolutamente nada. Naquele ambiente santo e sem pecado, essa era a dieta que Deus escolheu também para os animais, que era a erva do campo. Agora nós já estamos vendo no primeiro capítulo do livro de Gênesis que nunca esteve no plano original de Deus que um ser vivo servisse de alimento a outro ser vivo. No plano original de Deus, até os animais deveriam ser o quê? Vegetarianos. É interessante que quando no capítulo 65 de Isaías, ele relata a visão que ele teve da nova terra, o que ele diz? Ele diz o seguinte: na nova terra, o leão comerá o quê? Palha. Com quem? Como o boi. O que ele está dizendo é que na nova terra, todas as coisas voltarão a ser restauradas ao plano original de Deus. E aqui nós vamos ver a primeira relação entre ambiente, expectativa e qualidade de vida. Qual seria a média de vida de Adão e Eva se houvessem sido fiéis? Média de vida eterna. Pecaram, foram expulsos de um ambiente santo e agora teriam que ocupar a terra. Deus já não estava com eles de maneira mais presente, então o ambiente deixou de ser um ambiente santo. E mudou o ambiente, o que muda? Muda a dieta. Imediatamente depois que os seres humanos pecaram, depois que os nossos primeiros pais pecaram, Deus mudou a dieta. Primeira coisa que ele fez, ele cortou o acesso do ser humano ao fruto da árvore da vida, para que ele não se tornasse um pecador eternamente. E ao mesmo tempo ele acrescentou um outro alimento. Que tipo de alimento foi acrescentado? Vamos ver em Gênesis no capítulo 3. Notem, Gênesis 3, vamos ver o versículo 17 e 18. Notem que a mudança do alimento está dentro do contexto das consequências do pecado. E diz o seguinte: e Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e assim como os animais, comerás as ervas do campo. Agora, por que será que Deus permitiu que os seres humanos comessem a erva do campo somente depois do pecado e não antes do pecado? Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele sabia que os seres humanos agora, ao serem os transgressores das leis de saúde e da lei moral, iam conhecer um fenômeno muito estranho na sua vida.
Esse fenômeno chama-se enfermidades. E Deus sabia que nas ervas do campo haveria propriedades para amenizar o seu sofrimento. Os grandes laboratórios sabem disso. Mais de 60% dos fármacos de onde vêm? Das ervas do campo. O problema é que um laboratório não pode pegar uma fórmula que existe na natureza, isolar essa fórmula e ter o direito exclusivo de comercializá-lo, porque já é uma fórmula que existe na natureza. Então, normalmente o que eles fazem, pegam a sua substância ativa, isolam, faz algumas modificações na estrutura química para ter o direito de comercializá-la. Infelizmente, são essas mudanças na estrutura química que são responsáveis pelos famosos efeitos colaterais. Mudou a dieta, mudou a alimentação, caiu a expectativa e caiu a qualidade de vida. De eterna antes do dilúvio, a civilização pós-diluviana estaria reduzido a sua expectativa de vida para aproximadamente 912 anos. E aí veio o dilúvio. O dilúvio mudou ou não mudou o ambiente do planeta? Mudou completamente. Aliás, apesar das coisas belas que nós vemos hoje na natureza, nós estamos em realidade vivendo no entulho do dilúvio. Mas o poder criador de Deus é tão incrível e tão maravilhoso que, apesar do cataclismo e da destruição, nós ainda vemos beleza. Mas essa terra que nós vemos hoje lembra muito pouco a terra antes do dilúvio. Antes do dilúvio, por exemplo, não havia separação dos continentes. A terra, na realidade, era Pangeia, ou seja, chamava-se planeta Terra, que era a terra entrecortadas por pequenos mares e rios. Mas onde estavam as águas que cobrem os grandes oceanos hoje? De acordo com o Centro para o Estudo do Criacionismo, eles têm um modelo muito interessante geológico do planeta antes do dilúvio, e eles dizem que grande parte das águas que se encontram nos oceanos estavam em realidade era um mar subterrâneo de aproximadamente 10 quilômetros de profundidade. E essa água estava sustentada abaixo da crosta terrestre através de rochas, onde haviam poros e canais que faziam com que essa água subia de maneira controlada. Não havia rochas na superfície do planeta. Havia também na estratosfera um toldo de água, e essa água cristalizava e dava aos antediluvianos uns privilégios que nós não temos hoje. Por exemplo, esse toldo de água cristalizada e transparente, de acordo com o Centro para o Estudo do Criacionismo, quando o antediluviano olhava para o céu, ele tinha o privilégio de ver o céu a cores. Hoje nós só vemos em preto e branco. E aí está um dos motivos do dilúvio, foi para cobrir a glória de Deus. Porque quando Deus já não estava presente com os seres humanos, eles começaram a desenvolver um certo fascínio pelo universo e começaram então a adorar mais a criatura do que ao seu Criador. Um dos impactos que se teve também, o dilúvio, nós não sabemos o mecanismo, mas provavelmente essas rochas que se fraturaram, ou através de atividades vulcânicas, nós não sabemos. Então, eles calculam que essas fraturas circulou o globo em aproximadamente 2 minutos. E se você vê uma fotografia da Terra, sem os mares e sem os oceanos, parece que está costurada como se fosse uma bola de beisebol. E percorrendo o caminho de menor resistência, aquelas águas foram, com a sua pressão, rompendo rochas e jogando rochas para tudo quanto é lado. Você pode passar em alguns lugares hoje e observar que existem rochas em alguns lugares em que a evolução não consegue explicar, porque parecem que foram jogadas, parecem que foram atiradas, e literalmente foram atiradas.
Por isso que o relato da Bíblia diz o seguinte: romperam-se as fontes do grande abismo, e aquele toldo de água começou também a desabar. Por isso que o relato bíblico diz: abriram-se as comportas do céu. Então não somente chovia, como que água jorrava das profundezas da terra, e o dilúvio foi um cataclisma tão terrível, que o Espírito de Profecia menciona que Satanás e seus anjos pensaram que havia chegado a hora do juízo. Um dos impactos que teve na vida dos seres humanos, plantas e animais: diminuição da concentração de oxigênio. Antes do dilúvio, a concentração de oxigênio era aproximadamente 40 a 45%. Hoje a concentração de oxigênio a nível do mar chega a quanto? 21%. E qual foi o impacto que teve sobre as criaturas, sobre plantas, animais e seres humanos, a diminuição da concentração de oxigênio? O primeiro impacto que houve foi a diminuição tanto da estatura de seres humanos, de animais, como de plantas. Essa pressão de oxigênio já não cria um ambiente, não permite que existam plantas, animais e nem seres humanos com uma estatura muito alta. O ser humano mais alto que viveu no século XX, que se tem conhecimento, era um jovem que viveu no estado do Illinois. Ele, com 22 anos de idade, já havia atingido a altura de 2,73 metros. Morreu jovem, por quê? Teve um ferimento no pé, desenvolveu gangrena e morreu resultado de septicemia. Mas por quê? Porque ele era muito alto e a pressão de oxigênio dificultava muito o trabalho do coração. Então ele morreu aproximadamente com 23 anos de idade. Então, um dos primeiros impactos que houve na mudança da concentração de oxigênio foi a redução da estatura, tanto de homens como de plantas, como também dos animais. Hoje, por exemplo, existem fósseis de baratas que mais ou menos da circunferência desse púlpito. Eu creio que para a dona de casa matar precisava uma espingarda, não é verdade? Existem esses fósseis, estão documentados. O problema é que essas baratas não viveram há milhões de anos atrás, apenas alguns milhares de anos atrás. Existem fósseis de uma tartaruga que é maior do que a circunferência de todo esse palco aqui. Existe, inclusive no museu perto da minha casa, onde eu moro, lá no Texas, existe um museu em Austin, onde estão disponíveis lá os fósseis. O problema é que não viveram há milhões de anos atrás, viveram há alguns milhares de anos atrás. Existem fósseis de centopeia do tamanho desses bancos aqui. Não viveram há milhões de anos atrás, viveram alguns milhares de anos atrás. Notem que o nosso problema com a evolução é apenas um problema, porque as evidências são as mesmas. Mas esse impacto na redução da estatura, aqueles animais que não puderam se adaptar, certamente entraram em extinção. Desapareceram. E seres humanos também. Diminuiu a estatura. Logicamente, a estatura não foi diminuindo logo depois do dilúvio, foi um processo. E hoje nós podemos ver, por exemplo, que populações que vivem em lugares muito altos, por muitas gerações, o primeiro impacto que eles sofrem na geração seguinte é a diminuição gradual da estatura. Isso nós vemos de maneira muito categórica aqui na América do Sul, quando observamos a população que ocupa os Andes. Quanto mais alto por mais gerações, menor então é a estatura. Então hoje não temos como existir animais grandíssimos, seres humanos muito altos como havia antigamente, porque a pressão de oxigênio não permite. Então mudou o ambiente, a média e a expectativa e a qualidade de vida mudou. Depois do dilúvio, com a mudança no ambiente
e a mudança na alimentação, que Deus agora permitiu que os seres humanos comessem produtos de origem animal, qual era a média de vida depois do dilúvio? 286 anos, menos de um terço dos antediluvianos. E no dia dos israelitas, qual era a média de vida dos seres humanos? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Porque a vida do homem é 70 anos, e quando existe vigor chega aos 80. Entretanto, o salmista não estava determinando que o ser humano deveria viver apenas 70, 80 anos. Na realidade, esse salmo é uma lamentação. Porque quem escreveu o Salmo 90 foi quem? Moisés. Quantos anos viveu Moisés? Moisés viveu 120 anos. Na realidade, ele estava lamentando e dizendo porque a vida passa tão rapidamente e nós voamos. Mas apesar de todos os problemas que nós temos com relação ao ambiente, Deus já havia antes do dilúvio estabelecido a expectativa máxima de vida do ser humano, que deveria ser aproximadamente quantos anos? 120 anos. Agora, 120 anos. Em uma população de 10 bilhões de habitantes, no meu livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, eu tenho aqui apenas 10 candidatos a esses 120 anos, que estão entre 114 e 117 anos. O que está acontecendo? Se nós já nascemos, também confirmado pela ciência, quando nós nascemos, se não tivermos nenhum defeito genético, estamos programados para viver até 120 anos. O que está acontecendo? Que a maioria não chega nem aos 60 com uma boa saúde. Aliás, quando chega aos 50 e 60, a maioria já estão em termos de saúde em bancarrota, vivendo de pré-datados. Sabe por quê? Porque os nossos hábitos fazem com que nós drenemos com uma velocidade tão grande desse fundo de energia vital. E nesse processo nós aceleramos o processo de envelhecimento, abrimos as portas para as enfermidades e vamos a caminho da morte prematura. De acordo com os cientistas que estudam o processo de longevidade, um ser humano que morre hoje com 90 anos de idade, do ponto de vista genético, ainda é uma morte prematura. E hoje, estamos vivendo mais ou estamos vivendo menos? Ou vivendo mais ou menos? Se fala muito que o ser humano está vivendo mais do que vivia no século passado, não é verdade? Na realidade, mudou a média de vida, somente. E não foi nem muito com relação às descobertas científicas. Nós vamos ver durante essa semana que as grandes conquistas da medicina do século XX foram pegadas e emprestadas de princípios milenares já estabelecidos na Bíblia. Nós vamos ver durante a semana os princípios de saúde pública que mais contribuiu para estender a expectativa de vida dos seres humanos. Mas hoje, em um planeta com 7 bilhões de habitantes, um em cada óbito, ou seja, uma em cada 2 pessoas que morre antes de completar 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos de idade. E apenas uma pessoa em cada 500 chegam aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida miserável. Deus, quando criou os seres humanos, estabeleceu nesses seres humanos mecanismos de restauração. E na maioria dos casos, quando existe um problema de enfermidade, o máximo ou melhor que nós poderíamos fazer é retirar o abuso e permitir que esses mecanismos de restauração entrassem em funcionamento. E o resultado, ele é espetacular. E Deus, para isso, Ele criou 2 grandes ciclos de restauração. O primeiro ciclo de restauração que Deus criou chama-se ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano?
Ciclo circadiano quer dizer a cada 24 horas. Quer dizer que a cada 24 horas desse ciclo, estimulado pela luz do sol ou pela ausência da luz do sol, certos mecanismos de restauração trabalham no nosso organismo para fomentar a recuperação e a restauração do nosso organismo. Por exemplo, durante a parte escura desse ciclo de 24 horas, entre dezenas de outros fenômenos de restauração que ocorrem, um dos principais e mais conhecido é que durante esse período, o nosso cérebro libera na corrente sanguínea os hormônios de crescimento. Eles determinam a liberação dos hormônios de crescimento. São liberados durante o dia ou não? Não, porque a luz do sol inibe. E Deus estabeleceu que a escuridão seria um ambiente ideal para que esses hormônios fossem produzidos e então fizessem o seu trabalho. Por isso que crianças têm que dormir muito e dormir no escuro. Mas os hormônios de crescimento não são somente para crianças. Nós adultos também necessitamos desses hormônios de crescimento, porque estamos a cada minuto perdendo tecido, perdendo células, e isso tem que ser reposto, senão nós desapareceríamos. Então Deus escolheu nesse ciclo circadiano de 24 horas a parte escura do dia para fomentar essa restauração. Agora, existem outros fenômenos que ocorrem durante a parte clara do dia, e durante a parte clara do dia, estimulado pela luz do sol, entre outros fenômenos que ocorrem, o nosso corpo tem condições de produzir qual vitamina? Vitamina B. É produzida na escuridão? Não. Deus estabeleceu que seria através da luz do sol. Agora, uma pergunta. Qual foi o dia da semana que Deus criou o ciclo de 24 horas? Eu quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias novamente no livro de Gênesis, capítulo 1. Notem que nem saímos ainda do capítulo 1 do livro de Gênesis. Desculpa. Gênesis no capítulo 1. Vamos ler que dia que Deus criou o ciclo circadiano de 24 horas. Vamos ler o versículo 16 ao 19. E o texto diz o seguinte: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o quê? E o menor para governar a? E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento os céus para alumiarem a terra, para governarem dia e noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã de qual dia da semana? Do quarto dia da semana. Então, esse ciclo de restauração de 24 horas foi criado no quarto dia da semana, para que quando o homem fosse então criado, ele pudesse então funcionar imediatamente. Mas Deus não criou somente o ciclo de 24 horas. Ele criou um outro ciclo, que na ciência chamada cronobiologia, nós conhecemos como ciclo circa-septano. O que quer dizer ciclo circa-septano? Ciclo circa-septano quer dizer a cada 7 dias. Já na década de 40, os cientistas da cronobiologia descobriu que os seres humanos têm um comportamento biológico diferente no 7º dia. E na época eles pensaram que esse comportamento biológico diferente era devido ao fato que a humanidade vinha em um ritmo semanal de 7 dias, e esse costume cultural havia imposto então um comportamento biológico. Ficou explicado por um período. Só que depois eles descobriram uma outra coisa, que esse ritmo de cada 7 dias, esse ciclo não estava presente somente em homens, em seres humanos, estavam presentes também em plantas e presente também em animais. Jogou-se por terra a teoria da imposição cultural e hoje estão tentando explicar de qualquer maneira
do ponto de vista evolutivo, mas está muito difícil. Agora, por que se fala e se divulga tão pouco a respeito desses ciclos de restauração? Porque as implicações para o mundo secular e para o mundo religioso são muito grandes. Para o mundo secular, é um argumento contra a evolução. E para o mundo religioso, já não existe desculpas. Nós não sabemos que o dia é o dia de sábado, porque o sábado se perdeu na história. Nós sabemos qual o dia de sábado, sabe por quê? Nós estamos geneticamente programados para ter um comportamento diferente nas horas do sábado. Apesar de que a perversão do pecado tem alterado vários desses ciclos, mas mesmo esses ciclos sendo alterados, saindo fora do ritmo do sábado, já se estudou e já se pesquisa que ainda existe algumas coisas que permanecem. Um pequeno vislumbre na natureza, nós podemos ver ainda o dedo de Deus lá no Éden, estabelecendo o sábado e colocando no nosso corpo esse ciclo de restauração semanal. Agora, em seres humanos, o que nós sabemos que ocorre de diferente nas horas do sábado? Nas horas do sábado já foi percebido, já foi estudado, que o coração dos seres humanos tende a bradicardia. Tende a bater mais lentamente quando vai chegando já sexta-feira à noite. Estimulado pela melatonina e outros fenômenos que nós não conhecemos no sétimo dia, o nosso coração, ele tende a bater mais lentamente. E eu pergunto, o coração do ser humano descansa ou não descansa? Quando morremos? Quando dormimos? Não. O nosso coração, ele descansa no intervalo entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Na medicina nós conhecemos isso como o repouso do miocárdio. Isso quer dizer que se seu coração bater 100 batimentos por minuto, ele vai estar descansando muito menos do que se bater 70 batimentos por minuto. Aumentou a frequência, diminui o intervalo do descanso. Por isso que existe uma tendência nos seres humanos à bradicardia. Agora, nas horas do sábado, existe uma tendência também dos seres humanos à diminuição da pressão arterial. Nas horas do sábado, existe o sistema de excreção renal. E eu sempre menciono que os rins são os órgãos da juventude. O ser humano envelhece na mesma velocidade que seus rins envelhecem. Por isso que vemos quando uma pessoa entra em insuficiência renal crônica, quão rapidamente ela se deteriora. Porque aqueles órgãos que mantêm o equilíbrio entre o ambiente interno e externo já não estão mais funcionando. E nas horas do sábado foi detectado que existe o sistema de restauração da excreção renal. Já foi verificado também, em algumas condições, que durante as horas do sábado, a nossa imunocompetência, ela passa por um período de restauração. Por isso que é protocolo, em alguns hospitais, não se fazerem nenhum tipo de cirurgias, a não ser que sejam emergência nas horas do sábado, porque estão notando que nas horas do sábado aumentam índices de infecções. Por isso que é protocolo em alguns hospitais já não fazerem nenhum tipo de transplante, a não ser que sejam emergentes ou urgentes. Por quê? Porque nas horas do sábado aumentam os índices de rejeição. Agora, é necessário entender uma coisa. Todas essas coisas entram em harmonia novamente quando nós fazemos a nossa parte e criamos então as condições necessárias. Eu digo, não adianta passar a semana tomando café, chimarrão, tererê, depende da região, né? Cada região tem a sua coisa preferida,
e esperar que nas horas do sábado a sua frequência cardíaca esteja perfeita. Sabe por quê? Porque vai depender, para recebermos essas bênçãos no sétimo dia, vai depender de tudo aquilo que nós fazemos a cada dia, a cada ciclo circadiano. Nós lançamos os fundamentos para receber essas bênçãos em profusão nas horas do sábado. Graças a Deus que nós não temos grandes problemas. Adventistas do sétimo dia não temos grandes problemas. Nossos problemas são pequenininhos. Eu quero convidar a vocês agora que abram suas Bíblias no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vamos ler um versículo apenas, tecer algumas considerações e então encerrar a mensagem dessa manhã. Cântico dos Cânticos, no capítulo 2. Existem alguns textos da Bíblia que eu creio que Deus escreveu somente para a igreja remanescente. E eu creio que esse seja um desses textos. Cantares, capítulo 2. Vamos ler o versículo 15. E o texto diz o seguinte: caçai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para que nós entendamos esse texto, nós temos que entender que o povo de Israel era também um povo agrícola. E entre os produtos que eles plantavam estavam as uvas. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial. Que cuidado era esse? Colocar cercas ao redor da vinha. Por que que ele colocava cerca? Para que não entrassem as raposas. As raposas comem uvas? Não. Raposas não comem uvas. Mas não existe lugar melhor do mundo para as raposas brincarem do que dentro de uma vinha, de preferência se estiver bem florida. E os vinicultores colocavam os paus da cerca mais próximos um do outro possível. As raposas grandes não entravam, mas as rapozinhas, apertando-se entre as varas da cerca, entrava 1, 2, 5. De repente você tinha 10, 15 rapozinhas brincando dentro daquela vinha. E como que brincam as rapozinhas? Como crianças, saltando e pulando. E certamente durante a madrugada resvalavam-se sobre as ramas da videira. E as flores da parreira são flores muito delicadas. E quando o vinicultor chegava pela manhã, as flores estavam pelo chão. Ele colocava a mão na cabeça, porque sabia que se havia arruinado a sua colheita. O que Deus está tentando dizer para nós esta manhã é que nós, como igreja, sabemos muito bem lidar com as raposas grandes, mas já faz muito tempo que nós perdemos a habilidade de lidar com as raposas pequenas. E pode ser que sejam as raposinhas que estejam destruindo a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Vamos supor, se nos oferecem café. O que nós falamos, o que nós deveríamos falar? Bom, eu poderia dizer, eu não tomo café, porque o café aumenta a frequência cardíaca, diminui o repouso do meu miocárdio. O café aumenta a pressão arterial, irrita a mucosa do intestino e do estômago. Alguns estudos estão relacionando o consumo de café com câncer de pâncreas, e além disso, o café é um estimulante do sistema nervoso central. Entretanto, muitos dão um verdadeiro estudo bíblico a respeito dos perigos do café e comemoram o êxito do seu estudo bíblico com uma Coca-Cola desse tamanho que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? E os refrigerantes são raposinhas. E o que o texto bíblico nos está dizendo hoje essa manhã? Não é o doutor Silmar? Caçai essas raposinhas antes que ela destrua a tua saúde,
a saúde da família e a saúde da igreja. Outro exemplo, e último. Vamos supor se nos oferecem cigarro. Se uma pessoa quiser receber um curso como deixar de fumar, em 5 dias, em meia hora, ofereça um cigarro ao adventista. Ele vai tomar o seu tempo e discorrer a respeito dos perigos que o cigarro apresenta para os pulmões, para os rins, para o coração, para as artérias. Mas infelizmente, muitos ainda têm hoje na sua casa, lá na varanda ou no fundo do quintal, aquele altarzinho de sacrifício chamado churrasqueira. E quando se prepara 1 quilo de carne naquela churrasqueira, à medida que a gordura começa a derreter e cai em contato com a brasa, faz até aquele ruído bem típico. Como é o ruído que faz? O coral do churrasquinho aqui está bem afinado, hein? Sabe por quê? Porque aquela gordura se desfez em vários subprodutos. E um dos subprodutos que é produzido é altamente carcinogênico, chamado benzopireno. 1 quilo de carne produzido dessa maneira pode produzir o equivalente a 5 miligramas de benzopireno, que é a mesma quantidade de benzopireno contido em 300 cigarros. A única diferença é que o benzopireno não vai para os pulmões, mas ele vai para o intestino, aumentando grandemente o risco de câncer do cólon. Mas o cigarro é uma raposa o quê? Grande. E os churrasquinhos são raposinhas. E o que a Bíblia nos está dizendo essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da família e a saúde da igreja. Com a permissão da liderança da igreja, nós estamos essa manhã abrindo aqui oficialmente a temporada de caça às raposinhas. E vai até a quarta-feira. Eu sei que provavelmente alguém tem na sua casa lá uma raposinha esperando para o almoço. Eu espero que seja apenas uma oportunidade para despedidas. Eu sei que para muitos vai ser uma despedida muito emotiva, vai haver choro, abraço, aquelas coisas todas. Mas vamos caçar essas raposas antes que elas destruam a nossa saúde. Hoje à tarde nós vamos estar dando a vocês aqui um teste de 34 perguntas. Chama-se Teste de Avaliação de Risco, Idade e Desgaste Biológico. Eu apliquei esse teste a uma pessoa lá em São Paulo. Ela tem 54 anos cronologicamente, mas o teste acusou uma idade de 71 anos. Qual deve ser a sua idade? Venha hoje à tarde. E aí vamos dar o teste. E durante a semana vamos falar dos 12 hábitos que mais contribuem para drenar esse fundo de energia vital e como corrigi-los. Vou contar também a minha experiência pessoal para que vocês possam entender o contexto pela qual eu faço esse trabalho. Eu tenho paixão por esse trabalho. Eu, aos meus 19, 18 anos de idade, sofria de depressão, ataques de pânico, ansiedade, problema digestivo que ninguém conseguia resolver, insônia, palpitações. Depois que eu conheci essa mensagem, hoje eu estou com 53 anos. E a única vez que eu estive no hospital nesses últimos 30 anos foi quando morava em Nova York e fui atropelado. Aí não teve jeito, fui parar no hospital. Resultado desse atropelamento, me resultou algumas sequelas. Tenho 3 hérnias cervicais, algumas lombares, eu sou a própria hérnia ambulante. Mas me sinto hoje com 53 anos, 1000 vezes melhor do que quando tinha 17, 18 anos de idade. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência essa tarde, para que seja uma experiência, para que seja uma motivação
também para vocês. Deus não falha nas suas promessas, irmãos. No livro de Levítico está cheio de promessas, e Deuteronômios também. Ele diz o seguinte: se esse povo cumprir os meus estatutos e guardar todos os meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará à sua casa. Em alguns lugares ainda diz o seguinte: se ele cumprir os meus estatutos e guardarem todas as minhas ordenanças e todos os meus mandamentos, todas as nações ao redor de ti olharão para ti e que dirão: que povo belo, que povo sábio, que povo saudável. E sabe que conclusão eles chegarão? Certamente o Senhor Jeová habita no meio deles. Que Deus abençoe abundantemente.